dos Estados Unidos no Oriente Médio. Dirigindo-se também aos palestinos, Trump disse que o foco da população de Gaza deve ser restaurar as bases da estabilidade, segurança, dignidade e desenvolvimento econômico, para que possam dar aos filhos a vida melhor que merecem depois de décadas de horror. Hora de entender melhor o alcance desse acordo. Para isso a gente vai a Nova York chamar o Guga Chakra para entrar na conversa. Guga, boa noite para você. Olá, pessoal. É uma história muito bonita. Você tem procurado pontuar nas últimas horas a diferença entre acordo de cessar-fogo e acordo de paz. Pode explicar? Bom, boa noite, Renata. Boa noite a todos. Sem dúvida alguma, um dia histórico e um dia de celebração. Mas não é um dia de um acordo de paz. É um dia de cessar fogo. Você pode ter uma trégua, Renata. O que é a trégua? A trégua, por exemplo, a trégua pode ser de algumas horas para entrada de ajuda humanitária, retirada de feridos. É o primeiro caso. Depois você pode ter o cessar-fogo. O cessar-fogo é quando as ações militares são suspensas. Pode ser algo temporário ou pode acabar se tornando mais definitivo. A gente teve 2 cessar-fogos nesse conflito. Pessoal, poder de Israel, meu bandeira. Em dezembro de 2023 e o segundo no começo desse ano. Ambos acabaram sendo temporários. A guerra foi retomada. Agora a gente está no terceiro cessar-fogo. E o objetivo do plano proposto pelo Trump é que ele se torne definitivo. Muitas vezes você pode formalizar o cessar-fogo por meio de um tratado de armistício. Aí o armistício ali define que está suspensa a guerra, mas tampouco significa paz. Você tem tratado de armistício nas Coreias desde os anos 50, mas não há paz entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Você tem tratado de armistício entre Israel e a Síria desde 73. Mas eles não assinaram um acordo de paz. Acordo de paz é um processo que os 2 países formalmente, a gente vê aquele aperto de mão, selam a paz formalmente, que é o caso do Egito e Israel em Camp David. Tivemos negociações, todos os pontos de conflito são solucionados, questões de ocupação, disputas territoriais, tudo. Aí você tem um acordo de paz. A gente está muito distante de um acordo de paz, mas é um enorme avanço esse cessar-fogo em relação, naturalmente, à guerra. Guga, me espera um pouquinho, já tenho mais uma pergunta para você. Enquanto isso, vamos mostrar que de Israel, Donald Trump seguiu para Sharm el-Sheikh, no Egito, onde ele conseguiu reunir líderes de cerca de 30 países e de organismos como a ONU e a Liga Árabe para oficializar o cessar-fogo em Gaza. Trump foi recebido pelo presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi, a gente vê aqui. Ele, o emir do Catar, Sheikh Hamad Al Thani, e o turco Tayyip Erdogan ocuparam a mesa principal da conferência. Por quê? Foram eles que ajudaram a mediar o acordo e, portanto, assinaram o documento. Participaram da cúpula também governantes como Giorgia Meloni, da Itália, do Paquistão, Shehbaz Sharif, e do Reino Unido, Keir Starmer. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e o presidente da França, Emmanuel Macron, também marcaram presença. A gente está querendo dar uma ideia aqui da variedade de líderes presentes. Agora, o aperto de mãos que mais chamou a atenção foi entre Trump e o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, que controla parte da Cisjordânia. Importante lembrar que no mês passado, ele, Abbas, foi impedido de entrar nos Estados Unidos para discursar na Assembleia Geral da ONU. Esse importante passo para a paz, no entanto, não contou com os 2 principais personagens do conflito. Não estavam nesse evento no Egito nem Benjamin Netanyahu, nem representante do Hamas. Ao vivo de Nova York, o Jorge Pontual volta para dar mais informações sobre isso. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A Cúpula da Paz culminou um dia de glória para o presidente americano. Ele presidiu a esse encontro de líderes de quase 30 países e assinou um documento intitulado Declaração de Trump para a Paz e Prosperidade Duradouras. Na prática, esse documento não traz nada de concreto, só princípios. Uma novidade importante é que Trump reconhece a igualdade entre israelenses e palestinos como princípio básico para a paz. O documento diz que, para uma paz duradoura, palestinos e israelenses devem prosperar com seus direitos humanos fundamentais protegidos, sua segurança garantida e sua dignidade mantida. Esse era um princípio antigo da política externa americana, que tinha sido abandonado por Trump.
e que ele voltou a adotar por influência dos aliados árabes e muçulmanos. Além dos líderes do Hamas e do premier israelense, que usou a desculpa de que hoje era um feriado judaico, outra ausência importante foi o Irã. Convidado a participar, se recusou, porque considera que ainda está em conflito com Israel e Estados Unidos, que atacaram o país em junho. O líder da Arábia Saudita, príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, também não compareceu. Fica difícil imaginar a paz no Oriente Médio sem a participação de Israel, Arábia Saudita, Hamas e Irã. Mas o presidente Trump não deu atenção a esse detalhe e proclamou o nascimento de uma nova era de harmonia. O presidente do Egito disse que não pode haver paz sem a criação do Estado palestino. Quase todos os países presentes, com exceção da Alemanha e Itália, reconhecem o Estado palestino. E é possível que esse seja o verdadeiro motivo da ausência do premier Netanyahu. O presidente americano fez uma coisa rara, agradeceu o apoio desses aliados. Trump conta com esses países para financiar e gerir a reconstrução de Gaza e controlar o Hamas, enquanto ele controla Israel. No papel, tudo parece viável, agora que aconteceu o mais difícil, a libertação dos reféns. Trump diz que o resto vai ser fácil. No momento, o otimismo prevalece, Renata. Pontual, muito obrigada, bom descanso para você. A gente segue aqui com a declaração de Trump de que a segunda fase do acordo de paz, segundo ele, já começou. Só que apesar do cessar-fogo, ainda existem pontos em abertos que vão exigir muito dos negociadores. A gente listou alguns importantes aqui. O primeiro desafio é justamente garantir o cumprimento do cessar-fogo. Isso porque o cronograma para a retirada completa das tropas israelenses de Gaza ainda não foi acertado. Tem ainda a questão dos reféns que não sobreviveram, a gente falou disso no começo do jornal. O Hamas admitiu que não sabe a localização de todos os restos mortais, de todos os corpos. O terceiro ponto, a gente vai colocar aqui, passa pela exclusão do Hamas do futuro governo, da futura administração de Gaza e a exigência de que os terroristas entreguem todas as armas. Esse é o ponto para a gente prestar atenção. Mais um ponto anotado aqui. Toda essa estrutura exige uma força internacional de estabilização, é assim que está sendo chamado, para lidar com a segurança em Gaza no pós-guerra. Isso não está escrito no acordo atual. E tem ainda a questão do governo de Gaza, que a gente vai falar disso nessa edição daqui a pouquinho. Entre os 20 tópicos do plano apresentado pelos Estados Unidos, do chamado Plano Trump, existem pelo menos 2 que são alvo de forte discordância entre os dois lados, Israel e Hamas. Por isso a gente chama de volta a Danusa Matiasi, direto de Tel Aviv. Ela vai falar disso para nós. Danusa. Olá, Renata, novamente. Pois para chegarmos aí nos pontos igualmente críticos, lembrando que a primeira etapa do cessar-fogo ainda não foi concluída na totalidade, porque, como informamos, o Hamas só devolveu 4 dos 28 corpos de reféns até agora. Então, quais são esses próximos passos, Renata, igualmente críticos? Um deles, de maior fricção entre os dois lados, se refere, como você disse, ao desarmamento e à destituição do Hamas do poder de Gaza, que são exigidos pelo governo de Israel. O grupo islâmico palestino, considerado aí uma organização terrorista por diversos países democráticos, governa a faixa de Gaza desde 2007, portanto aí quase 20 anos, disputa eleições, tem cadeiras no legislativo e também alega que tem o direito de resistir e se proteger até que Israel encerre sua ocupação no território palestino. Até o momento, o Hamas concordou apenas em ceder a administração de Gaza para um governo de transição supervisionado pelo Conselho da Paz de Donald Trump. Nesse caso, então, os terroristas buscariam anistia ou deixariam Gaza para exílio no exterior. O que me leva aqui, Renata, para a próxima questão, tão importante quanto e que ainda segue pendente. Quem fará a supervisão do cumprimento de cada ponto desse acordo e quais serão as penalidades por descumprimento? Esses pontos agora, então, debatidos essa semana no Egito. O governo de transição terá que ser apolítico, formado por palestinos, especialistas internacionais, mas mesmo essa perspectiva, Renata, levanta questões como quais países enviariam tropas, como fariam o seu trabalho e se ele realmente seria efetivo. Por hora, o que temos? Estados Unidos já estão enviando 200 soldados para fiscalizarem aí essa nova fase, a conclusão da primeira, os próximos passos, e os países árabes devem formar o que tem chamado aí de Centro de Coordenação Civil e Militar.
Renata. Danusa, muito obrigada.